6 termos que você precisa entender no marketing digital. Bom, pessoal, quando a gente está utilizando a nossa rede social do Instagram, por exemplo, tem algumas palavrinhas que a gente fica um pouco curioso, né, para saber o que significa. Por exemplo, o que significa alcance? O alcance de uma rede social significa o número de vezes que o seu conteúdo postado na sua rede social foi entregue para as pessoas. Foi alcançado, teve visibilidade, beleza? Então, o alcance é o número de pessoas no qual o seu conteúdo foi alcançado, beleza? Próximo termo é a impressão. A impressão é o número de pessoas que rolaram na tela do seu Instagram e visualizaram o seu conteúdo. Então, ela, como se estivesse imprimindo, né? Ela visualizou ali o seu conteúdo. O outro termo é o engajamento. O engajamento é o que a gente, que é social media, busca o tempo todo. Além da impressão e do alcance, a gente busca fazer com que o cliente participe da rede social. Então o engajamento ele é isso, tá? Ele é uma das métricas mais importantes do social media. Porque o engajamento faz com que a pessoa participe, comente, compartilhe. Isso é engajar com o seu conteúdo, beleza? O próximo termo utilizado é o overpost. O que é um overpost? Tem gente que acha que só por colocar conteúdo dentro da plataforma digital já vai conseguir ter resultado astronômico. Realmente, você precisa colocar conteúdo diariamente dentro da sua rede social, tá? Para que você fique conhecido, para que o seu público que te acompanha entenda que vai ter mais conteúdo, ele vai continuar dentro da sua rede, não vai sair para ver, por exemplo, conteúdo de outras redes. Mas a gente entende que a internet ela é uma coisa que foi feita para todo mundo. Então, as próprias plataformas, elas percebem isso. E o que ela faz? Ela busca fazer com que todo mundo tenha uma oportunidade dentro da internet. Então, existe um limite de post que você pode colocar, beleza? E que limite é esse? Bom, se você estiver colocando um post atrás do outro, a pessoa que está te seguindo, ela vai visualizar o seu conteúdo. Porém, se você ficar colocando um monte de post, por exemplo, eu vou colocar 5 posts um atrás do outro, sem espaço de tempo. O que vai acontecer? As pessoas que estão te seguindo, elas vão receber aquele post um atrás do outro. E a internet, né, as plataformas digitais, elas entendem que isso não é bom, porque a pessoa fica cansada de ficar vendo a mesma rede social, digamos assim, o tempo todo. Imagina, você pega para assistir um conteúdo, você coloca lá no teu tempo livre para você assistir várias coisas, novidades do mercado, e de repente você assiste só conteúdo da mesma pessoa. Um monte de fotos, uma atrás da outra, né? Então não ficaria legal. Então a rede social ela entende isso, e o algoritmo das plataformas coloca como se fosse um limite. Se você ultrapassar esse limite de postagem, tá? Eles não entregam o seu conteúdo com a frequência que entregaria se você colocasse em horário espaçados, beleza? A gente chama isso de overpost. Por exemplo, se você colocar 5 posts por dia em horários diferentes, coloca um no horário 6 horas da manhã, o outro às 10 ou 11, o outro às 3 horas, vai colocando em horário espaçado, tá? Até meia-noite você vai colocando em horários diferentes. Nesse caso, o Instagram, por exemplo, né, ele vai entregar o seu conteúdo da maneira correta. Porém, se você colocar os 5 de uma única vez, pode ser que você já crie aí um overpost, beleza? Então, o ideal de número de postagem vai depender do horário que você vai estar colocando. Mas o ideal ali é que você fique no máximo 5 postagens dentro do feed. Se você colocar 10 postagens ao dia, há uma grande possibilidade, por conta do espaço de horário, de você criar um overpost, beleza? Não existe assim, qual que é o padrão de número de postagem? Bom, tem gente que fala que é 5, tem gente que fala que é 10, mas o que eu estou dizendo o número de postagem vai depender do espaço de tempo que você vai estar postando. Se você postar tudo no mesmo horário, ou em horário muito curto, você pode criar um overpost, beleza? Então, o ideal é você manter ali entre 3, no máximo estourando 5 postagens ao dia, porém em horário completamente diferente. Quer postar o tempo todo? Posta numa coisa chamada Story, porque o Story fica só 24 horas, então você pode ali postar à vontade, que a plataforma ela não tem limite de postagem no Story. Porém no Feed e no Reels você tem um limite ali
para você não criar um overpost, beleza? O próximo termo, pessoal, é o tráfego. O que significa tráfego? O tráfego é o número de pessoas que estão dentro da nossa rede social, tá? A internet, ela funciona como na vida real. Por exemplo, na rua, quando a gente tem um trânsito, né, a gente tem um tráfego, né, de pessoas na rua, né? E dentro da rede social não é muito diferente. É como se são pessoas reais, é como se fosse na vida real, beleza? Então, são tráfego de pessoas dentro da plataforma, dentro da internet. E o que a gente faz é justamente apresentar conteúdo, apresentar propaganda, né? Fazer postagem para que essas pessoas, essa audiência, veja o nosso conteúdo, beleza? Então, o que é o tráfego? Tráfego é pessoas dentro da rede social, dentro da internet, beleza? E existe duas formas de tráfego. Existe o tráfego pago, que é uma pessoa pagando para aparecer dentro das plataformas, e existe o tráfego orgânico, tá? Quando a gente fala assim, a gente só faz um trabalho de social media de maneira orgânica, a gente não faz tráfego pago, nosso tráfego é todo orgânico. O que significa isso? Significa que a gente faz todo o trabalho dentro das redes sociais sem pagar nada, faz de maneira gratuita. E a nossa audiência, ela vem também de maneira gratuita. Beleza? Fábio, o que é melhor, o tráfego orgânico ou o tráfego pago? Bom, o tráfego pago, ele acaba sendo um pouco mais fácil porque ele entrega muito mais do que o tráfego orgânico. Enquanto o tráfego orgânico eu tenho que criar conteúdo e fazer a minha audiência perceber a qualidade do meu conteúdo e manter ela na minha rede, o tráfego pago eu consigo fazer igual, por exemplo, propaganda da Coca-Cola na televisão. Eu consigo colocar minha propaganda para aparecer para milhares de pessoas ali no mesmo dia, tá? E essas pessoas, elas não estavam procurando o meu conteúdo, simplesmente foi jogado para que elas vejam aquilo que eu estou oferecendo, beleza? Então, eu também faço o trabalho de tráfego pago, eu vou ensinar para vocês aqui tudo sobre tráfego pago também, mas a princípio é isso. Esses são os termos que vocês precisam entender, né? Que todo social media, toda pessoa que trabalha com marketing digital precisa saber. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu ajudo você. E se você gostou desse vídeo, não esquece, compartilha esse vídeo. Se não é inscrito, já se inscreve no nosso canal e ative o sininho de notificação para receber os próximos vídeos. Fui!